Bom, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, da Daniela. Queria muito poder participar desse encontro presencialmente, mas como eu não posso, eu agradeço muito a possibilidade de participar de algum jeito. E também parabenizar a Daniela muito pela iniciativa. Esse é um tema muito importante, sobre o qual eu penso há muito tempo. Então, é ótimo que alguém teve a iniciativa de organizar algum evento para juntar todas as pessoas que estão pensando sobre isso. Eu quero pedir desculpas pela minha voz. Eu perdi a minha voz há uma semana atrás. Eu ainda estou me recuperando um pouco, então eu espero que o som esteja bom, que não esteja muito rouca. É, Como eu estou gravando, eu decidi que seria um pouco demais ler um texto todo fechado. Então, eu vou ler um pouco, eu vou falar um pouco, querendo deixar a apresentação um pouco mais dinâmica, menos chata, já que está sendo gravada. Eu vou começar ressaltando a mudança no título, uma pequena mudança no título dessa apresentação. Em vez de falar em corpos, lugares e parentes, que foi um título que eu criei bem rápido, algum tempo atrás, eu decidi que seria mais adequado falar em corpos, lugares e casas, para pensar o conceito de mãe entre os filhos do Orepecuru e, com isso, refletir sobre é, a relação entre múltiplas mães no Rio Orepecuru. E isso porque, no contexto de pesquisa que vou descrever aqui, a mãe é um elemento essencial para a proteção dessas três localidades: o corpo, a casa e o lugar. E cuja sobreposição etnográfica eu vou explorar aqui na primeira parte dessa apresentação, na verdade, na apresentação como um todo. Eu vou começar com a mãe do corpo, mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre os filhos do Orepecuru. Os filhos são autoidentificados como remanescentes de quilombos. Eles são parentes ribeirinhos que moram nas beiras dos rios Jerepiacuru, Cumina e Acapu, no município de Oriximiná, no estado do Pará. Eu trabalho com eles desde... Eu comecei a fazer pesquisa lá em 2006. O grosso da pesquisa foi enquanto eu morei com eles durante 21 meses, entre janeiro de 2009 a fevereiro de 2009 e o final de 2010, sobre o qual eu escrevi a minha tese de doutorado. E eu continuo indo para lá quando eu posso, para visitar e para me atualizar um pouco sobre os temas que eu ainda pesquiso hoje. Eles receberam o título da terra deles em 98, mais ou menos. A demarcação foi feita em 95, e os filhos do Orepecuru estavam envolvidos também na luta pelo primeiro título quilombola no Brasil, que foi... o primeiro título foi para a comunidade Boa Vista, no Rio Trombetas. O Rio Orepecuru é um afluente do Rio Trombetas, então eles são parentes das comunidades quilombolas do Rio Trombetas também. Eu vou começar, então, como eu falei, pensando hoje, descrevendo um pouco o que é a mãe do corpo. Eu vou ler um trecho para explicar o melhor. Eu acho que a minha mãe do corpo está fora do lugar, comentou enquanto deitávamos no piso de sua pequena casa, tentando fugir um pouco do calor da tarde. Ela estava com a mão em cima da sua barriga. Os seus dedos apalpavam a linha que começa no umbigo e sobe para o estômago. Estou sentindo que ela está batendo um pouco acima do meu umbigo, ela continuou.
Deve ser por isso que estou com essa tonteira. Preciso pedir para alguém puxar a minha mãe de volta para o lugar. Reclamava há algum tempo de tonteiras, quedas de pressão e dores de cabeça. Ela havia procurado um médico na cidade que pediu para ela fazer alguns exames, mas não encontrou nada, a não ser um pouco de anemia. Assim como muitos de seus parentes já haviam suspeitado, o médico falou que o problema da era principalmente o nervoso. Estou com uma fraqueza no meu sistema nervoso, ela falou. Em outros termos, indicando o enfraquecimento do seu estado de espírito, a sua tristeza. Não era de duvidar. Se sentia muito fraco. Não era de duvidar, desculpa. Seu pai, um grande músico das comunidades quilombolas do Arapicuru e Cuminã, havia falecido após uma longa doença, pouco menos de um ano antes. Seu marido faleceu em um trágico acidente de caça 3 meses antes a essa cena que eu estou descrevendo aqui. E seus filhos, depois disso, começaram a brigar muito entre si. Além disso, sua mãe estava muito doente na cidade. Esses acontecimentos trágicos e problemas contínuos enfraqueciam a anemia, sendo um indicador claro desse problema. E, consequentemente, a sua mãe do corpo estava deslocada para cima, em vez de estar batendo saudavelmente sobre seu umbigo. A mãe do corpo fica no umbigo de cada pessoa, explicou Maria Roberta para mim certa vez. Você sente a mãe batendo com seus dedos. Olhe. Ela pegou a minha mão e amassou os seus dedos no umbigo de uma moça que ela estava consertando em sua casa. A mãe tem um cordão central que se estende até o estômago e vários cordões menores que se espalham pelo corpo inteiro, que nutrem a mãe. Se a mãe do corpo não for nutrida, ela fica fraca e começa a subir. Se a pessoa não pedir para alguém puxar a sua mãe para o lugar e emplastar ela vai subir pode subir até o estômago. E se isso acontecer, a pessoa morre. Puxar a mãe para o seu lugar consiste em literalmente utilizar os dedos para puxar a mãe ao longo do seu cordão central de volta ao umbigo. O cordão central fica do estômago, né? Começa no umbigo e vai até o estômago. Uma vez que o puxador ou a puxadora esteja feliz com a posição da mãe do corpo do paciente ou da paciente, ela emplasta a mãe do corpo, ou seja, ela fixa a mãe do corpo sobre um umbigo, fazendo um punho e torcendo o punho em cima do umbigo 3 vezes. Para garantir o emplaste, a puxadora costuma passar uma mistura de manteiga, pimenta do reino e café em torno do umbigo e depois coloca pedaços de esparadrapos por cima dessa mistura do emplaste, né? A ideia do emplaste é de prender a mãe no lugar. A manteiga, a pimenta do reino e o café são ingredientes suficientemente fortes para cumprir essa função. A mãe do corpo é nutrida. A Maria Roberta fala que ela tem que ser nutrida tanto por alimentação, sendo importante comer frutas especialmente, evitar comidas remosas, são comidas muito fortes, quanto pelo estado emocional da pessoa, né? Pela alegria. A tristeza é, ao mesmo tempo, sintoma e causa do enfraquecimento da mãe do corpo e, portanto, a tristeza mata. No caso a tristeza significava uma falta de sono e de fome que enfraqueciam a sua mãe do corpo e, consequentemente, ela não melhorava. Sua mãe do corpo estava fora do lugar e não recebia o tratamento contínuo necessário para se fortalecer. Apesar de seu estado enfraquecido, por várias razões, não procurou ninguém naquele momento para puxar e emplastar a sua mãe. E seu estado físico e nervoso
continuou piorando durante os próximos meses. Agora pensando sobre outras mães, né? Certas caças, como a queixada, o veado, também tem mães. Os peixes também podem ter mães. Que certos peixes, como o tucunaré, que as alimentam e protegem. A principal preocupação desses seres invisíveis, dessas mães, é de evitar a avareza sobre um tipo de caça e de evitar com que o caçador judie da caça, evitando que o animal sofra muito na morte, né? Sofra desnecessariamente. Então os caçadores, pescadores falam da necessidade de matar a caça e os peixes rapidamente, para evitar esse problema, né? Então é muito feio você pescar e deixar um peixe se debatendo dentro da canoa, né? É muito feio você pegar uma caça com um terçado e não matar direito, deixar o bicho morrendo lentamente. Infrações desse tipo podem levar o caçador a receber avisos, né, nos seus sonhos e, nas últimas consequências, algum tipo de vingança pela mãe das caças. Então, tem casos em que, por exemplo, um caçador judiou de um macaco, guariba. Ele estava caçando muito guariba e ao mesmo tempo a sua mulher, a sua esposa, estava grávida de uma filha e estava nos primeiros meses da gravidez. Ele estava matando muito guariba e também estava matando de um jeito que não respeitava muito o animal. Então ele falou que ele batia com terçado e não matava de uma vez só, dava vários golpes. E ele falando depois do parto da esposa dele, que infelizmente a bebê veio a falecer, ela nasceu morta, na verdade, e com uma abertura no crânio. E o pai da criança falou que foi por causa desse momento em que ele estava matando muito guariba e ele não matou bem os guariba também, então ele batia com o terçado e não matava de uma vez. E essa foi a vingança da mãe da caça. Os habitantes do Arapicuru também chamam as cachoeiras de mãe, né? Tem até uma canção chamada Mãe Cachoeira. Uma das cachoeiras mais citadas pelos filhos é a Cachoeira do Chuvisco, que é a 12ª cachoeira subindo o rio Arapicuru e uma das maiores cachoeiras do Rio. Tem 3 quedas, cada uma com mais ou menos 40 metros de altura, e é a força dessa cachoeira, especialmente durante o inverno, né, que é entre janeiro e julho, quando as águas estão muito elevadas, é comovente, realmente, para qualquer um que se aventura a chegar perto. E nas excursões que eu fiz ao chuvisco com os filhos, o principal comentário era sempre sobre essa força e o medo e o respeito que essa força inspira. A força da Cachoeira do Chuvisco também tem um significado histórico importante para os filhos, porque, segundo os seus relatos e essa canção, foi essa cachoeira que protegeu os seus antepassados dos caçadores de escravos vindos dos municípios de Óbidos e Santarém. Eu não vou nem tentar cantar a canção agora, porque eu não estou conseguindo falar, então fica para uma próxima vez. Segundo esses relatos, os caçadores de escravos, né, não conseguiram prender os negros escravos fugidos, que é o jeito que os filhos costumam chamar os seus antepassados, porque não encontraram uma maneira de passar a Cachoeira do Chuvisco. Enquanto a mãe da cachoeira permitiu que os negros escravos fugidos encontrassem refúgio acima das suas quedas. A cachoeira portanto, a razão pela qual
os antepassados dos filhos sobreviveram, segundo os seus relatos. Desculpa. O respeito que se demonstra à Mãe Cachoeira inclui todas as cachoeiras e não somente o chuvisco, e concerne o comportamento no local. Então, por exemplo, não se deve fazer muito barulho na cachoeira e não se deve levar nada da cachoeira, nenhuma pedra, sem a permissão da mãe. Duvidar da mãe significa tomar um risco. Um homem da cidade, mesmo após ser avisado que ele não poderia levar uma pedra da cachoeira do Carapanã, por exemplo, para casa, fez exatamente isso, dizendo não acreditar nessas coisas. E uma semana depois ele adoeceu e foi a todos os melhores médicos, segundo os filhos, ninguém pôde curá-lo. Então ele começou a ver um homem velho nos seus sonhos que mandava ele devolver a pedra. E finalmente ele foi ao Sakaka Chico Melo, Sakaka, o curador mais poderoso entre os filhos, o xamã, que reiterou a mensagem do sonho. E ele falou: se você não começar a acreditar e levar essa pedra, o senhor pode morrer. Além disso, além das cachoeiras, diversos locais nas florestas e nos rios também têm mãe, principalmente os igarapés, os castanhais, os lagos, locais onde há sempre algum tipo de abundância, seja de água, de vegetação ou de animais. Quando os filhos vão para esses lugares para procurar comida, para trabalhar, eles devem estar sempre atentos aos sinais da mãe do lugar, que volta e meia faz algum barulho, mexe com algum pau, para chamar a atenção dos filhos e assim lembrá-los de sua presença, dos cuidados que eles devem ter. Como, por exemplo, evitar de pescar muito em um lugar, né? Os pescadores falam da importância de você sempre ficar se mexendo, se movimentando entre diferentes lugares. Evitar cortar muito de um certo tipo de madeira, de fazer roça em determinados lugares. Com isso e com seu conhecimento sobre sobre a caça e a pescaria, os filhos analisam, eles mesmos falam nisso, né, na importância de analisar o mato, a situação deles, a roça, onde eles vão construir casa, onde eles vão pescar, e escolher o melhor local para essas atividades. Saber ler todos esses sinais, segundo os filhos, é uma ciência. Tem a ver com práticas e conhecimentos e também está na ciência. E é um dom de nascença. Cada casa também deve ter uma mãe. E cada mulher busca ser mãe e ter uma casa. Uma casa sem mãe é uma casa em perigo. E assim como o homem é avaliado pelas suas habilidades como caçador, pescador e ou provedor de coisas para casa, a esperteza da mulher é mensurada principalmente pela forma em que ela cuida de sua casa, envolvendo tanto a estrutura da casa, a horta e assim por diante, quanto os corpos, né, que a casa contém. E o próprio corpo, o corpo das crianças, o corpo do marido. A preocupação com esses corpos se manifesta principalmente em relação ao conhecimento sobre as comidas que cada um pode comer, as plantas medicinais e as rezas que curam diversas doenças. As mães também trocam esses conhecimentos entre si e essas trocas também apontam para a esperteza de cada mãe. Então, uma mãe que visita os seus vizinhos ou seus parentes e oferece conhecimentos nesse sentido, é conhecida, né, avaliada como sendo uma mãe esperta, sendo muito esperta. E também essa avaliação corre por outras coisas, né, como também
a limpeza da casa e assim por diante, a comida. Além disso, quando uma família é alvo de feitiço, o sakaka dará à mãe a receita do remédio que deve ser usado para lavar a casa. É a mãe quem é sempre responsável pela administração de todos os remédios da casa. Ser boa mãe, portanto, não envolve somente ter uma casa limpa e bem organizada, saber cozinhar, costurar bem, plantar uma horta, fazer sabão com banho de animal, manter o terreiro da casa limpo de sujeira, besteira e mato, lavar suas panelas de alumínio até brilharem e apresentá-las na parede da cozinha, lavar todas as roupas regularmente, fazer guloseimas como beiju de erva doce e a melhor farinha de tapioca, e jogar muito dominó. Ser boa mãe é principalmente saber manter seu próprio corpo e os corpos da família saudáveis e protegidos. Apresentei todas essas mães aqui para desenhar um mapa alternativo do rio Erepecuru. Mostrar, eu vou tentar agora, depois que eu terminar a gravação, achar um mapa aqui, eu vou mandar para a Daniela para ela mostrar o mapa do território, né, quilombola. Mas eu queria desenhar outro mapa aqui. Essa cartografia das mães no Erepecuru compõe uma paisagem cujos pontos mais permanentes, eu diria, são femininos. E é uma cartografia que não somente abrange as comunidades, as cachoeiras, a floresta, as cabeceiras, como também todos os corpos. Aqui, tanto os homens quanto as mulheres têm uma mãe do corpo, né? Uma vez que este não é um órgão conectado somente ao útero, nesse contexto etnográfico, mas é um órgão que regula a vida de cada corpo. Seria possível utilizar uma ou outra dessas mães para explicar as outras. Por exemplo, a mãe do corpo seria um belo conceito para pensar a mãe em todos os seus sentidos, né? Como figura de proteção e nutrição, cujo principal movimento é a circulação, né, de sangue, de conhecimento, de comida. Essas mães são pontos permanentes, mas eles não são fixos, né, necessariamente, eles são pontos móveis também, né? No caso dos lugares, depende, tem lugares que mudam de lugar. Na cachoeira também, né? Dependendo do verão, se é verão ou inverno, mas não tanto. Mas nos casos das mães do corpo que movem de lugar, mas deveriam, na verdade, ficar mais no umbigo. E as mães de cada casa que se mexem, que se movimentam, vão para a cidade, voltam, vão para a roça, voltam, mas cujo lugar mais importante é a casa. Então, são pontos mais ou menos fixos. Mas elas circulam muito, né? Tem uma circulação constantemente nessas descrições sobre a circulação do sangue no corpo, circulação de conhecimento entre as diferentes casas, circulação de comida, circulação de proteção, né? Então as mães cachoeiras protegem e abrem a floresta para os antepassados dos filhos e assim por diante. Assim, seria possível pensar nas cachoeiras, nas casas, na mata, como corpos, né? Para usar essa imagem da mãe do corpo. Mas eu acredito que com tal análise a gente também perde um pouco a escala desenhada na conexão de todas essas mães pelos filhos do Erepecuru. E é, portanto, sobre a escala dessas mães sobrepostas que eu quero refletir um pouco para terminar essa apresentação. Para tanto, é importante apresentar mais um elemento etnográfico que diz respeito ao bom funcionamento dessas mães. Eu falei um pouquinho sobre isso agora há pouco. Pois todas elas, mães do corpo, da cachoeira, das casas, operam melhor em localidades fechadas, segundo os vídeos. Quer dizer, a mãe do corpo só consegue fazer circular a nutrição do corpo através do sangue
quando o corpo está fechado. A cachoeira, por conta da sua força, é um lugar fechado por natureza. As matas também. E a mãe de cada casa deve garantir que a sua casa esteja fechada também às coisas ruins do mundo, mesmo se isso também deve ocorrer em um terreiro aberto e limpo. Eu vou explicar mais um pouco. A abertura e o fechamento são conceitos que os filhos usam para falar não somente do corpo, né? Eles têm essa concepção de que o corpo ele nasce aberto, então a criança tem um corpo aberto, e ao longo do amadurecimento da criança, esse corpo vai fechando, vai criando fronteiras, que são fronteiras móveis, mas ou porosas, para usar outro conceito, mas que aos poucos ele vai se fechando. Mas também você tem a ideia de que as mulheres, por menstruarem todo mês, têm um corpo mais aberto. Certas pessoas, homens e mulheres, têm um corpo mais aberto porque ele não foi fechado direito enquanto elas cresciam por alguma razão. E outras pessoas têm corpos abertos porque estão bebendo muito, os homens especialmente ficam com o corpo muito aberto quando eles estão bebendo muito, então uma coisa muito criticada. Eles têm essa ideia do corpo aberto, corpo fechado. O corpo aberto, segundo essa concepção, é o corpo que deixa tudo passar e tudo que passa entrar, né? Tudo que é bom, tudo que é ruim. E o corpo fechado é o corpo que é mais protegido. A pessoa, segundo os filhos, tem mais juízo, ela consegue diferenciar as coisas boas de coisas ruins, deixar entrar aquilo que é bom e não deixa entrar aquilo que é ruim. Esse é o corpo fechado. A pessoa com o corpo fechado. Mas os filhos também falam, que isso que eu quero frisar aqui, que além de falar em mães, lugares que têm mães, além do mãe do corpo, os filhos também falam nessa ideia de abertura e fechamento para falar de lugares. A gente fala em lugares abertos e lugares fechados. E é interessante que essa abertura e esse fechamento, em relação aos lugares, opera de uma forma, parece até o oposto. O lugar aberto é o lugar limpo, né? E tipo a comunidade é um lugar aberto, é um lugar onde não tem mato. E o lugar fechado é onde tem muito mato, é onde tem muita força, como a cachoeira, como os pontos mais fundos da floresta, né? Mas já há uma lógica, tem uma conexão aqui com a ideia de corpo aberto, corpo fechado também. Assim, a abertura da comunidade e do terreiro é necessária porque as famílias dependem das visitas de seus parentes e dos seus vizinhos para a circulação de conhecimentos, ajuda e comida. Então, ao meu ver, os lugares precisam ser abertos para as pessoas morarem, para fazerem suas casas, porque eles precisam da circulação de pessoas para manter as suas atividades, para manter uma circulação, uma troca, né? Mesmo assim, em cada um desses lugares abertos, cada família também precisa de lugares fechados. Seja esses lugares as casas por inteiro, sejam certos cômodos em cada casa. Então sempre tem um espaço onde somente os membros de cada família podem entrar, né? Então quando você tem algumas pessoas, você nunca entra na casa, ou você só entra na sala da frente. Elas têm uma sala preparada para receber as visitas, mas as visitas nunca vão entrar para dentro da casa, né? Então sempre tem algum espaço da casa que é mais protegido, mais fechado. Quando há alguma transgressão nesse sentido, quando uma visita entra num cômodo que ela não deve entrar, né, a possibilidade de alguma besteira foi colocada, besteira sendo outra palavra para feitiçaria com os filhos,
tem sempre a possibilidade, né, de alguma besteira foi colocada no coração da casa, né, que é um lugar fechado, um lugar que deve ser protegido da casa. E quem garante esse espaço fechado, né, que dá uma força protetora para a família, no dia a dia é a mãe de cada casa. Sem ela, a casa fica exposta, a casa fica em perigo. Tanto que nas várias construções de casas que eu presenciei durante o meu tempo no Aripecuru, era sempre a mãe, a mulher, que insistia na importância de não só construir, que elas não queriam morar nas casas novas que os seus maridos construíam, até que a casa fosse dividida, né? Para ter pelo menos 2 cômodos. Um cômodo onde você recebe pessoas e um cômodo que é da família. Eu quero pensar nessas mães como pontos permanentes aqui, no sentido de serem pontos infinitos de produção de força, né? E isso fica especialmente claro no fato que a cachoeira, as mães cachoeiras, né, como os filhos chamam, são acima de tudo pontos de força. Uma coisa de uma força que cria, né? Eles falam que são pontos de lugar, esses lugares, os lugares fundos, as cachoeiras, são pontos de criação, onde você vê tudo sendo criado. Né? Cachoeira é um desses lugares e essa força vem dessa força da criação. Né? A mãe do corpo também é um ponto de força do corpo, né? Pela regulação do sangue que você tem. E as mães quilombolas são pontos de força das casas, das famílias que tais casas contêm. Assim, a cartografia feita na conexão entre todas essas mães produz um mapa de constante produção de forças no Aripecuru. É um mapa que subjaz esse mapa territorial e que eu mandei para Daniela mostrar para vocês, que é um mapa o mapa territorial que foi criado para titulação, né, da terra. Esse mapa de produção de forças, ele vai muito além dessas fronteiras. Ele subjaz esse mapa territorial, mas ele vai muito além dessas fronteiras, pois ele conecta as comunidades do Rio Aripecuru com as comunidades e os corpos de outros tantos rios, de outras tantas localidades quilombolas, localidades de luta constante por uma vida tranquila. E eu queria terminar aqui pensando um pouco sobre isso, né? Na conexão que a gente vai ver aqui hoje. Infelizmente eu não vou poder ver todo, mas se tudo der certo, eu vou receber as gravações, né? Nas conexões dessas mães, nas conexões dessas estranhas entranhas e nas forças produzidas. E eu acredito que já faz muito tempo, né, que a gente deveria ter começado a fazer essas conexões, essas trocas, para a gente poder pensar um pouco mais sobre esses conceitos de forma analítica, etnográfica. E, enfim, eu espero que eu vou poder participar um pouco pelo Skype agora e quero muito ouvir a discussão de todos vocês. Eu vou parar por aí.